Pincéis e tinta. Este é o material usado para colorir a vida de quem não tem ou nunca soube o que é ter esperança. Eduardo é um artista plástico que passa a maior parte do seu tempo dentro de hospitais. Ele não é médico, nem enfermeiro, nem psicólogo. Mas o trabalho dele já faz parte da rotina de 5 hospitais públicos de São Paulo. Eduardo passa todas as terças e quintas-feiras no Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Ele dá aulas de pintura e desenho. Bom dia. Você gostaria de participar? Como você vê isso? Gostaria sim. Gostaria sim. Que material que te atrai mais? Ó, tem o lápis de cor, lápis de cera, tinta guache. O Hospital Emílio Ribas é especializado em doenças infecto-contagiosas. Nem sempre seus pacientes estão disponíveis para as aulas. Dependendo também do grau de comprometimento e do que está acontecendo com o paciente. Dependendo também do estado mental, do nível de consciência, né? Por isso, em todas as visitas, Eduardo conta com a ajuda das enfermeiras para saber quais as condições de cada aluno seu naquele dia. É isso que define as medidas de segurança que os artistas professores devem tomar. A gente sabe como proceder na entrada de cada quarto. No caso dos pacientes com tuberculose, todos sabem que tem que colocar essa máscara. E tem uma sinalização na porta de cada quarto. Então a gente é treinado e orientado para utilizar e proceder dessa maneira. Os nossos pacientes, eles não tomam coquetel, eles não são aderentes ao tratamento. Eles têm um perfil muito particular. A grande maioria deles são usuários de droga, são prostitutas, são moradores de rua. Então, são pacientes com uma autoestima muito baixa. A gente descobriu que eles precisam se gostar, eles precisam ter uma motivação para viver, para realmente tomar esse tratamento com os efeitos colaterais, suportar os efeitos colaterais e tomar isso para o resto da vida, serem aderentes a isso. Em que esse trabalho ajuda eles? Eles se acham úteis, eles se acham capazes de fazer alguma coisa. Legal sempre que você está pintando, dá uma olhadinha de longe na pintura, para você perceber o que está acontecendo. Esse paciente tem AIDS e não é a primeira vez que está no hospital. Seu trabalho de pintura começou durante o primeiro período de internação. Ele não quer revelar o rosto, mas achou importante mostrar o trabalho que faz com Eduardo. Desde a primeira internação, ele mostrou também, logo de imediato, diria, um resultado de trabalho muito interessante. Um trabalho assim ousado para quem nunca pintou. Ele já queria uma proposta. Eduardo, eu quero que você me ensine a aprender a fazer paisagens, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, ele nos deu uma grande dica valiosa para nós introduzirmos o projeto Carmim para ele. Eu acho interessante, isso aí ajuda, é uma terapia para a gente, né? A gente tira muitos problemas da cabeça. Quando a gente entra num quarto do hospital, o que a gente vê? Um paciente na horizontal, deitado. Quando você aborda esse paciente, convida ele a participar do projeto Carmim, a gente ouve sim desse paciente, automaticamente ele já sai da horizontal, começa a sentar, começa a mudar o comportamento dele. Isso é visível. Você acha que você já melhorou? Eu tô melhorando. Tem pessoas que não conseguem fazer um desenho igual esse, assim, né? Esse lápis aqui tem um grafite mais macio. Isso. Vai desapertando, mais leve. O papel da gente é exatamente orientar esse paciente para que ele perceba esse potencial e essa capacidade. Que independente da doença dele, ele é um ser vivo, ele tem um vigor dentro dele e tem esse potencial criativo. Recentemente, nós tivemos um paciente que depois nós soubemos que ele era um assaltante de rua, ele assaltava a mão armada e ele era analfabeto e começou a aderir ao trabalho e aprender a desenhar. Um dia eu entrei na enfermaria e falei, nossa, que desenho bonito você fez. Ele falou, sabe, eu achava que eu não tinha nada de bom dentro de mim. Então, isso, assim, me emocionou muito, porque era uma pessoa que eu percebi que não tinha autoestima nenhuma, que se achava um lixo, que se achava à margem da sociedade. E ele descobriu que ele tem alguma coisa de bom dentro dele. Então, é uma motivação para viver, para tomar o remédio, até para mudar de vida. O trabalho de Eduardo não parou por aí. Daqui a pouco você vai saber como tudo começou e como a família do Projeto Carmim cresceu. Acreditar na vida. Muitas vezes, o que falta é estímulo. E Eduardo, do Projeto Carmim, que a gente viu no começo do programa,
conseguiu mostrar isso para muita gente. Artistas plásticos e até pacientes viraram voluntários. É isso mesmo. Eduardo passou 4 anos trabalhando sozinho nos hospitais. Quando sentiu que já tinha experiência suficiente, começou a capacitar outros artistas para o trabalho. Mônica é um dos 18 voluntários que trabalham no Carmim. Ela atua no Hospital da Criança. Ela não queria ir embora, ela teve alta agora, mas ela não quer parar de pintar, né? O trabalho com criança, ele é mais fácil no sentido de você entrar com materiais e o próprio material já ter a plasticidade dele e convidar a criança. A gente parte basicamente do conteúdo que essa criança nos apresenta naquele momento. Então, por que não criar uma proposta lúdica, né? Mas com um objetivo muito específico, respeitando a faixa etária dessa criança, para ela trazer isso que ela está tendo dificuldade de trabalhar. Eles passam umas horas diferentes e distraem e acabam tendo mais amizade, porque aqui fica muito restrito as enfermeiras, a médico, tem a parte de dor, né, de tomar muito remédio, isso é a parte ruim. E alivia para eles o trabalho? Alivia. Acho que o estresse, né? O Rodrigo nem queria sentar para pintar e de repente vai se envolvendo, vendo que é legal, acaba querendo e distraindo, sai do quarto. O trabalho com as crianças é custeado pela artista plástica Minide Leal. Tem também parcerias com empresas que ajudam a fazer o informativo do Carmim. O primeiro investimento veio de um prêmio em dinheiro que ele ganhou como artista. Tudo aconteceu em 91. Tive uma experiência de hospitalização, fiquei 25 dias hospitalizado, dividindo o meu quarto com mais 2 pacientes, ou seja, fiquei numa enfermaria. E nesses 25 dias eu percebi e senti o que é você ficar no ambiente hospitalar e nem sempre ter um atendimento humanizado por parte da equipe multiprofissional. De 91 até 95, mais ou menos, toda vez que eu passava na frente do hospital, me incomodava muito, mas era um incômodo que eu chamo de positivo, porque eu olhava pelas janelinhas assim, né, da rua e pensava, o que será que esses pacientes estão passando aí dentro, né? E como que eu poderia ajudá-los? Só agora, o Carmim virou uma ONG. Para trabalhar na entidade, Eduardo trouxe sua primeira aluna. A Maurina perdeu a audição e começou a pintar quando estava internada. Quando eu fiz esse trabalho, eu estava hiperdeprimida dentro do hospital. Parece, né? Hoje tem trabalhos expostos junto com de outros pacientes, outros alunos de Eduardo. Quando eu venho pra cá, isso aqui pra mim é como se fosse a minha vida atual. Aqui é a sede do Carmim, é a nossa galeria. É um espaço que apresenta os trabalhos dos pacientes que fazem parte do nosso acervo. Desse lado, dessa parede de marrom, né, são trabalhos de pacientes adultos. E desse lado, com a parede branca, são trabalhos das crianças que participam do projeto Carmim nos hospitais. Essa moça tem 31 anos e 2 filhos. Passa muito tempo no Emílio Ribas, se tratando de doenças causadas pela AIDS. O seu quarto não tem cheiro de remédio, de hospital? Não, tem cheiro de alegria, como cheiro de tinta. Tá na minha porta lá. Saúde, paz e felicidade. É o que tem aqui dentro. Tanto que no começo, quando eu conheci o Eduardo, eu tomava antidepressivo. Não queria conversa com ninguém, era uma tristeza. Aí o Eduardo fez, deixou as tintinhas lá. Até que um dia eu não conseguia dormir e comecei a pintar. Eu via e não enxergava as cores. Está enxergando a vida com outras cores? Outras cores, não, totalmente. É outra coisa. Colorir a vida por mais difícil que ela seja. Acreditar que a transformação é possível. Isso é boa notícia.